A torcida esmeraldina está bem triste, o ambiente esmeraldino conturbadíssimo, mais uma derrota para o Vila Nova, na última rodada aí da Série B. E eu não gostei da atitude, né, do diretor de futebol ali com o repórter Rafael Seba, gente boa, não conheço ele pessoalmente, mas ele transparece ter boas energias, cidadão do bem, fez uma indagação ali para o diretor de futebol e ele reagiu de forma arrogante, prepotente. O jeitinho dele assim, ó, o corpo fala. Já o queixinho para cima, então a pressão está fortíssima, na minha opinião. Se não ganhar do América Mineiro na Serrinha, essa dupla termina o ciclo. Essa dupla aí, Lucas Endrino e Márcio Zanardi, infelizmente. Começaram bem, mas não estão sabendo, né? Não estão sabendo tirar jogadores que não estão conseguindo jogar mais, não estão sabendo lidar com essa pressão. Então é aquele negócio, né? O risco de contratar cidadão que só foi técnico de time sem torcida, né? A questão do São Bernardo. Então, na hora da pressão, eles estão demonstrando falta de preparo emocional, principalmente o diretor de futebol. Então, isso não pode acontecer. Pensei muito antes de fazer esse vídeo, né? Porque até eu acompanho, né, as lives depois dos jogos aí. O único que vem fazendo aí de forma contínua é o nosso amigo Wagner. Wagner, eu esqueci o sobrenome dele. Irmão, Wagner Esmeraldino, do canal Mídia Esmeraldina. Então, eu não sou favorável que tem que demitir o Zanardi, aquelas coisas. Mas a gente tem que ver que o futebol não é tão simples assim, né? O próprio Adson Batista demitiu o Jair Ventura, na minha opinião, já até de forma demorada, mas muita gente achou que aquilo ali foi um erro. E ele que está ali vendo o ambiente do clube ali, do Atlético Goianiense. E depois da demissão, o time melhorou e muito de desempenho. Só não venceu o Cuiabá lá por falta de uma maior eficácia na finalização, mas foi superior ao Cuiabá, que vinha ganhando de todo mundo, e o próprio Atlético Goianiense jogou melhor lá em Cuiabá. Então, algumas coisas no futebol, o próprio Cuca está indo bem no Atlético Paranaense, próximo do G4, próximo de ganhar o título aí, mas resolveu pedir o boné. E o Goiás não tem dinheiro para contratar ele, é claro. O que eu faria, né, se eu fosse o Paciello lá, que é o CEO? Ele foi contratado para colocar a casa em ordem. O conselho ali tá pressionando ele para tomar uma decisão. Se eu fosse esse Luciano Paciello, o CEO esmeraldino, contrataria o Danilo, que foi demitido na categoria de base do Corinthians. Mas como? Ele nunca treinou um time profissional, mas o Danilo conhece o futebol esmeraldino como poucos, né? Conhece como funciona o Goiás, já viveu demais ali. E é um sujeito competente, tranquilo e modesto. Não vai subir para a cabeça algum sucesso ali repentino. Se ele começar a ganhar 3, 4 seguidos, ele não vai achar que é o Van Basten, do Guardiola da vida. Ele é bem pé no chão. Sujeito mineiro, tranquilo, competente. Convidaria o Felipe... Caramba, me fugiu agora o que está sendo o Felipe. Felipe que acabou de aposentar agora, está na equipe de base do Flamengo também. Felipe, caramba, eu vou dar uma pesquisada rápida. Isso não me acontece com muita frequência não, mas a memória falha, né? Felipe Luiz, nem precisei pesquisar. Veio aqui agora o nome na minha cabeça. Felipe Luiz, que é um sujeito, um dos mais inteligentes do futebol brasileiro. E eu acho um erro esse negócio de contratar tipo o RH, né? A pessoa, onde que ele treinou, por onde passou, entendeu? Ah, mas não fizeram isso com o nosso amigo aí, Márcio Zanardi, olha o que tá dando. Não treinou nenhum time grande. Mas existem exceções, e essas exceções eu posso afirmar que estão nesses dois jogadores, né? Ex-jogadores, Danilão e Felipe Luiz. Então eu contrataria o Danilo como técnico e convidaria o Felipe Luiz para ser auxiliar do Danilo. Aí teriam que manter uma comissão técnica lá do Goiás, ou os dois indicariam quais seriam os seus preparadores físicos e tal. Porque infelizmente eu estou vendo que com essa dupla aí o ciclo já se encerrou, não tem mais clima, né? Não sei se... Pelo jeito eles vão esperar o Goiás não conseguir ganhar do América Mineiro para demiti-los
E eu acho isso um erro, né? Depois do clássico já poderia demitir o Márcio e o Lucas Endrino. Mas enfim, é o Paciello que vai resolver esse pepino aí, digamos assim, para rimar. Então fica aí o registro desse vídeo aí que o ambiente esmeraldino está pesadíssimo, está conturbadíssimo, infelizmente. Coisas do futebol. O caso do Zanardi parece muito o Zubeldia, né? Começou muito bem no São Paulo, mas agora que está começando a entrar na má fase e a pressão vem. Então tem que ter equilíbrio emocional, inteligência emocional para lidar com isso. Na minha opinião, o diretor de futebol foi muito mal ontem ali com o repórter Rafael Seba, que é um sujeito do bem. Isso atrapalhou mais ainda a situação. Isso mostra que realmente estão pressionados. Então era possível até eles podiam até perder o emprego ontem ali após o jogo, mas o pessoal segurou. O Luciano Paciello estava ali. Talvez a única contratação desse Lucas Andrino possa ser esse Edu aí que já está acertado e virar outro diretor de futebol. E se eu fosse o Paciello, né, já falaria um diretor de futebol para conversar com o Danilão, que com certeza aceitaria, né, já foi até técnico do Vila, se não me falha a memória, e não deu certo, mas águas passadas, gastaria menos e na minha opinião, daria conta da Série B sendo o técnico do Goiás. Agora, se contratar Jair Ventura, já eu acho que é um erro, né? Ficar repetindo em coisa que já passou e não deu muito certo, só para tirar do rebaixamento. Especialista em tirar do rebaixamento não é o perfil que tem que contratar e deixar o cidadão trabalhar com muito tempo de contrato em vigor. Assim, você tem que confiar, tem que ter o feeling. Né? Eu tenho esse feeling que o Danilo daria conta juntamente com o Felipe Luiz ali como seu auxiliar, que são dois sujeitos que foram competentes dentro de campo e são inteligentíssimos. O Felipe Luiz até mais do que o próprio Danilo, mas o Danilo tem esse pré-requisito aí que acabou sendo revelado pelo Goiás Esporte Clube, conhece demais o Goiás, conhece como funciona ali, mesmo depois do seu ali ter morrido, ele com certeza daria conta de lidar aí com essa pressão esmeraldina do momento. Essa seria a minha decisão se eu fosse o Luciano Paciello, que é o CEO do Goiás aí, ou seja, trocaria a dupla Márcio Zanardi e Lucas Endrino, que começaram em alto nível, mas depois que os adversários começaram a melhorar, o futebol do Goiás foi sumindo, agora não existe mais. Então, eu acho que a pressão, tenho certeza que a pressão da diretoria ali, desse conselho em cima desses dois profissionais, está afetando os jogadores. Então, é hora de mudar. Quando acontece isso, os jogadores vão ficando mais travados, eles vão sentindo a pressão, tirando pouquíssimos jogadores, tipo o David Braz, né, o Thiago Galhardo, que agora está voltando de contusão aí, o próprio Marcão, que poderia ter feito aquele gol de cabeça, mas a maioria sente e aí o time fica inoperante, o time não consegue fazer nenhuma jogada e acaba perdendo até o time do leste universitário ali na casa deles, lotadas ontem ali em Goiânia, faz parte. Então, futebol você tem que ter uma visão mais ampliada, não é tão simples como muita gente imagina. Perdeu, demitiu, ganhou, contratou e continuou. Não, você tem que sentir o ambiente ali. E pelo jeito o ambiente não tem mais clima para esses dois ficarem, infelizmente. Começaram bem, mas a minha opinião é que se não demitirem agora, vão ter que demitir depois, porque dificilmente o Goiás vai ganhar no América Mineiro na Serrinha, depois dessa derrota pífia contra o Vila. Pelo menos se tivesse jogado bem, mas não jogou nada de novo e perdeu para o Vila Nova, que é o maior rival dentro de Goiânia. Isso é um péssimo sinal.